Nós estamos iniciando a nossa nova série, Profundo. E nessas 5 semanas desse nosso mês iniciando hoje, vai ser, eu não despedi os adolescentes, né? Os conectados, desculpa aí, gente, a idade vai chegando e... Se vocês precisam que eu diga, vão com o Samuel. Nessas próximas 5 semanas, então, nosso assunto vai ser em torno disso. E eu creio que não é difícil para nenhum de nós constatar que profundidade, ela é algo que não é uma coisa tão corriqueira, tão normal. Talvez o contrário, talvez a gente consiga constatar superficialidade na maioria das coisas onde nós também estamos envolvidos. Vai aparecer nas nossas relações interpessoais, vai aparecer naqueles momentos em que a gente está com outros, mas parece que aquela conversa não leva a lugar algum, não tem conteúdo, não tem algo que me ajude a viver o dia de amanhã. Falei de manhã disso, a gente vive numa região onde os encontros de domingo, os encontros de família no domingo tem um peso. Tem pai e mãe que fica chateado se o filho não vai fazer a refeição lá. E a refeição é a mesma nos últimos 28 anos. É a mesma coisa. E eu não tenho nada contra isso. Mas a pergunta é, esses almoços de família, quão profundos eles são? Se não fica sempre de novo em torno dos mesmos assuntos e a gente se protege, a gente não deixa os outros saberem muito da nossa vida, a gente não conta muito, a gente também não faz muitas perguntas, porque saber da vida dos outros é também se responsabilizar com algumas coisas. As conversas ficam triviais, os assuntos são banais. Outra coisa que para mim demonstra a superficialidade do nosso tempo, nós perdemos a capacidade de pensar criticamente as coisas. Parece que a gente foi sendo formatado nesses últimos tempos para que a gente aceite uma determinada opinião e depende de quem é essa opinião, ela tem muito mais peso e a gente não pode mais questionar isso. Ter opinião, questionar a opinião dos outros virou politicamente incorreto. A gente tem que ser só as vaquinhas de presépio, né, que balançam a cabeça para tudo concordando. Quer dizer, todo mundo tem direito à opinião, menos a gente, se ela for diferente do outro. Superficialidade. Não dá para fazer as perguntas, não dá para questionar, e isso não nos leva a ter mais conhecimento, a ter uma vida melhor. Tem algumas coisas do nosso dia a dia que mostram que e gente sempre é uma generalização, que a gente vive numa superficialidade. A notícia boa, eu acho, é que isso não é um problema exclusivamente nosso, do nosso tempo. Isso é um problema humano, e sendo um problema humano, vem desde sempre. Talvez o que seja diferente é que, como vive mais gente no planeta hoje, a gente perceba mais facilmente a superficialidade dos outros, e sempre é a dos outros. Eu disse que não é um problema do nosso tempo, é um problema que começa lá atrás, quando Caim mata Abel, Gênesis capítulo 4. Deus visita Caim e diz: onde está teu irmão? E de maneira superficial, descomprometida, Caim diz: acaso sou eu responsável por ele? Não vem de hoje. Mas é um problema que eu e você podemos enfrentar. E talvez a palavra tenha que ser devemos enfrentar. A menos que, de novo, a gente se contente com isso e tem ganhos na superficialidade. Tem uma frase do Richard Foster, escrita há mais de 30 anos atrás: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. Já era
30 anos atrás, ainda é hoje. Isso também chega na igreja, porque a igreja é composta de pessoas, e se as pessoas se tornaram mais superficiais, a igreja composta por essas pessoas também tende à superficialidade. E é isso que nós queremos tratar nessas próximas semanas, de como nós, a partir da fé que nós professamos, nós podemos aprofundar relacionamentos naquele que é o autor da vida. E eu acredito, eu espero, tenho essa esperança e expectativa de que cada um de vocês que está aqui tem o desejo de romper com essa superficialidade e experimentar tudo aquilo que Deus é e tem preparado para nós. A superficialidade também nos alcança, e por isso nossa primeira mensagem dessa série é: saia da superficialidade. Marcos capítulo 17, capítulo 10, versículo 17 a 22, vai nos dizer assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe apenas uma coisa, disse Jesus: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Saia da superficialidade. Tem algumas coisas em torno desse texto e nesse texto que vão nos ajudar a entender superficialidade e como nós podemos romper com isso. Sempre tem, nos evangelhos alguns personagens em torno de Jesus. E eles aparecem nas histórias que Jesus vai vivendo, e cada um deles tem um determinado papel nessa história. A gente vai ter os religiosos, a gente vai ter a multidão, e a gente vai ter os discípulos. Se você lê os evangelhos, começando por qualquer um deles, você vai ver que esses grupos de pessoas, eles se repetem na trajetória de Jesus. No capítulo 10 de Marcos, por exemplo, começa o versículo 1 dizendo que uma multidão veio até Jesus. Jesus atravessou, foi para o outro lado do rio Jordão, e a multidão seguiu Jesus. Versículo 2 vai dizer: alguns fariseus se aproximaram dele a fim de colocá-lo à prova. Multidão que segue Jesus com um objetivo, e os diversos grupos religiosos que existiam na época de Jesus: fariseus, saduceus, escribas. E eu não vou explicar cada um desses nomes complicado agora, mas se você quiser aprofundar seu conhecimento, você chega em casa, folheia a sua Bíblia, eles vão estar lá, e você pergunta para o Google o que ele vai dizer sobre eles. Ou então você continua acompanhando a série, que a gente vai entrar em algumas dessas coisas. Os religiosos cercam Jesus para colocar Jesus à prova. Sempre tem uma pergunta, sempre tem um questionamento, para ver se Jesus se contradiz, para ver se Jesus, a intenção deles é ver Jesus sendo desmascarado. E quando eles não conseguem esse intento, quando em todas as pedras que eles botam diante de Jesus, Jesus passa por elas,
o final da história é que eles tramam a morte de Jesus. A multidão, por sua vez, são aqueles que, por onde Jesus passa, as pessoas chegavam esperando alguma coisa. Esperando um pedaço de pão, esperando um pedaço de peixe, esperando alguma coisa sobrenatural, porque elas tinham doenças, elas tinham necessidades, assim como temos no nosso tempo. E Jesus, então, era esse em quem eles colocavam a esperança para ganhar alguma coisa. Algumas vezes era só um ensinamento. E eu digo só, eu não estou diminuindo o que Jesus ensinou. Eu estou dizendo que às vezes o que a multidão precisava era apenas de uma palavra que mudava a vida delas. A multidão segue Jesus, esperando alguma coisa. Os discípulos são aquele grupo que já se desprenderam da multidão. Eles, em algum momento da sua história pessoal, eles ouviram Jesus e romperam com a superficialidade da vida deles. Eles deram um passo adiante. Eles deram um passo na direção certa. O nosso texto agora, por sua vez, fala de um homem, ele não aparece o seu nome aqui, que sai da multidão corajosamente. A multidão cerca Jesus, Jesus está passando, e esse homem sai da multidão, chega diante de Jesus, se ajoelha, sinal de reverência, sinal de reconhecimento que Jesus é alguém importante. Ele chama Jesus de bom, ele chama Jesus de mestre. E ele tem uma pergunta sincera, uma pergunta que talvez todos nós já tenhamos feito em alguns momentos da nossa vida. E eu também não sei que resposta você encontrou para essa pergunta. De joelhos diante de Jesus, ele diz: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Em outras palavras, ele está dizendo: eu cansei da superficialidade, eu cansei do jeito como as coisas acontecem no meu dia a dia. Tem um buraco no meu coração que eu preciso preencher. Eu não suporto mais. Eu não suporto mais essa vida rasa, sem sentido. E se você lembra, ele disse que eles seguiam um conjuntinho de regras. Diante da lei, provavelmente ninguém podia apontar o dedo para ele. Mas isso não era suficiente para preencher o vazio. A pergunta dele é genuína, ele tem uma inquietação com isso. E a conversa com Jesus chega numa encruzilhada. Ou ele toma o caminho da esquerda, ou ele toma o caminho da direita. E Jesus diz: só falta uma coisa. Falta você vender o que tem e me seguir. Parênteses nessa história. Não é uma censura à riqueza. É uma censura ao lugar onde está a nossa esperança. Se você conseguiu ter patrimônio pelo seu trabalho honesto, usa isso para glorificar a Deus. Mas não faz disso o lugar onde você coloca toda a sua esperança. A conversa chega numa encruzilhada e esse homem que deu passos bonitos para romper com a superficialidade, ele volta atrás. Ele não consegue se desprender das coisas que dão segurança para ele. A riqueza dá segurança para ele. Aquilo que ele tem nas mãos, ele precisava largar. Porque se você está segurando alguma coisa, não tem como você segurar na mão estendida de Jesus e seguir com ele. É um princípio simples. Enquanto você não largar o que você tem nas mãos, não tem como segurar na mão de Jesus. Ele toma o outro caminho.
E o texto diz que ele sai dali abatido e triste, e volta para a sua vida cotidiana e rasa. Jesus estabelece um critério e um caminho. E se a tua pergunta é como a desse homem, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, a resposta é só uma: larga tudo, abre mão, solta o que você está segurando e vem com Jesus. Fora disso não tem possibilidade. Duas últimas coisas que eu quero tirar do texto para nós. A primeira delas, então, é o que nós perdemos com a superficialidade. A gente brinca de vez em quando que para tirar um osso de um cachorro a gente tem que fazer o quê? Pode falar. Para tirar um osso de um cachorro você faz o quê? Dá outra coisa para ele. Dá um bife. Economicamente não é bom, né? Mas ele vai largar o osso. A gente brinca a respeito do cachorro com isso, mas a gente não é muito diferente. A gente só vai romper com a superficialidade se a gente entender que está perdendo alguma coisa com isso. Enquanto a gente não entender que está perdendo algo na superficialidade, nossa cabeça funciona de um jeito estranho, né? A gente não vai correr risco disso. A esperança daquele homem está nos seus recursos. E enquanto ele não perceber que isso não garante nada, ele não vai seguir Jesus. O que nós perdemos com a superficialidade? Tem duas ideias de Peter Scazzero. Peter Scazzero é um baita de um autor de espiritualidade. Ele tem uma série de livros: Espiritualidade Emocionalmente Saudável, Líder Emocionalmente Saudável, Espiritualidade em Foco. Ele tem muitos livros dentro dessa área de espiritualidade, justamente falando de romper com a superficialidade e aprofundar relacionamento com Jesus. E tem duas ideias dele que eu quero compartilhar com vocês. Uma delas, ele diz assim: a superficialidade espiritual, eu li a segunda primeiro. Quando nos contentamos com a superficialidade, perdemos a oportunidade de experimentar a profundidade da vida que Deus tem para nós. É até é meio óbvio demais isso, né? Mas é isso. Enquanto a gente não rompe com a superficialidade, nós não vamos experimentar tudo que Deus tem preparado para nós. E isso envolve um certo risco. É um risco a gente largar as coisas que nos dão segurança, para seguir Jesus que nos promete algo que nós não podemos tocar. A segunda ideia dele, a superficialidade espiritual, nos impede de mergulhar nas profundezas do amor de Deus, e isso nos limita a uma fé sem raízes. Você conhece alguma planta que sobrevive se a raiz for cortada? Biologia não é minha especialidade, então pode ser que tenha, mas eu desconheço. Se a raiz, por alguma razão, não alimentar a planta, ela morre. Não tem um meio termo nisso. E se quando a gente agora pensa nisso, com relação à nossa vida com Deus. Marcos 4, na parábola do semeador, Jesus diz que o semeador sai jogando sementes, e tem duas delas que ficam sem raízes e o resultado é morte. A primeira é a que cai à beira do caminho, os pássaros vêm e roubam. A segunda é a que cai sobre um solo rochoso, ela até germina, começa a brotar, assim, né, como a gente faz a experiência do feijão na escola, brota, e depois ela morre porque a raiz não encontra alimento em cima da rocha. O que o Scazzero está dizendo é:
Com a superficialidade, nós perdemos a possibilidade de ter vida. Eu não sei se isso é suficiente para ti, para romper com a superficialidade, mas é necessário se você quer ter vida. O homem que dobrou joelhos, fez a pergunta certa, ele fica com o seu patrimônio, mas perde a vida. Segunda coisa, como sair da superficialidade? É uma questão de decisão. Nós não vamos conseguir romper com a superficialidade esperando que alguém faça isso por nós. É uma decisão nossa de mudar hábitos, de mudar coisas na nossa vida, de abrir mão de algo, para tomar na mão de Jesus e não largar mais. A nossa vida ela é feita de tomadas de decisão. E o primeiro passo, ele precisa ser seguido de outros passos na mesma direção. O homem toma um primeiro passo, ele sai do meio da multidão e está diante de Jesus. E depois ele retrocede. Eu quero contar duas coisas, uma já acontecida há mais tempo e uma dessa semana. Nós temos alguns grupos de discipulado, o Rafa, eu, Samuel também tem. A Graziella tem com mulheres também. E num dos meus grupos de discipulado, a nossa conversa era sobre falar a respeito do que nós cremos. E o Osmari, que está no culto, e depois vocês podem conferir a história com ele, se vocês não acreditarem em mim. A gente estava falando disso e o Osmari disse, eu tenho muito receio de falar do que eu creio. E ele traz uma analogia que acho que nos ajuda a compreender a diferença entre superficialidade e profundidade. E ele diz, quando eu fui abrir a imobiliária, eu tive que me inteirar. Eu tive que ler a respeito de muita coisa, primeiro para ter autorização de eu cresci e poder ter imobiliária. Mas ele disse, eu consigo falar com naturalidade sobre todos os imóveis da cidade. Se o cliente me perguntar, o terreno de tal rua pode ser edificado, um galpão para colocar uma empresa petroquímica. Ele vai dizer, não, naquele zoneamento não pode. Em tal lugar, se eu comprar, aluga fácil, não, naquele lugar não. E ele disse, se uma pessoa me parar na rua, me pegar pelo braço e começar a falar de um imóvel, eu vou poder falar com ele daquele imóvel e de tantos outros que ele quiser. Ele disse, eu preciso dominar o conteúdo para que eu possa falar disso. Ter um conteúdo superficial não faz dele um bom corretor de imóveis. Ele não se estabelece profissionalmente. E ele diz, eu não tenho problema de falar disso, mas eu tenho problema de falar da minha fé. E a conclusão que ele mesmo tira naquele dia eu conheço pouco a respeito de Deus. Eu não consigo dizer para os outros que eu creio nisso por essa razão. Dá para entender a diferença de superficialidade e profundidade? Profundidade na palavra vai ser um dos temas da série. Mas a gente não vai romper com a superficialidade, esperando que caia um raio do céu e que mude tudo. É decisão nossa. A outra coisa aconteceu essa semana, em função do feriado, quarta-noite, o grupo de Oase, um dos que eu cuido, não teve encontro. E eu fiquei com a agenda livre, e um dos PGs aqui da comunidade convidou a Graziella e eu para ir lá. Existia uma noite de sopas. Eu fui numa noite de sopas e não assisti o jogo do Grêmio. Depois da sopa a gente saiu para comer um hambúrguer, porque sopa é entrada, né? Sopa não é refeição. Eu sabia de tudo isso, mas eu fui pela companhia. E algumas coisas que aconteceram lá no encontro daquele PG foram de fato surpreendentes. Eu não sei se você lembra de algum filme que você está olhando assim de uma pessoa caminhando sobre o gelo,
e de repente começa aquele barulhinho de gelo quebrando. Aquele grupo fez eu pensar nisso. E eles falaram de algumas experiências de leitura da palavra e de algumas experiências de oração. E eu fiquei ouvindo e só prestando atenção de como eles... Não sei se tem alguém do grupo hoje à noite aqui. Também não perguntei para eles se eu podia contar, então não vou dar nome de ninguém. Mas eles foram contando de como no curso Alfa, eles foram estimulados e colocaram na rotina leitura bíblica diária e oração. E de repente dá para ouvir aquele barulho do gelo se rompendo, e essas pessoas saindo da superficialidade para experimentar uma vida de verdade com Deus. O que elas não tinham feito a vida toda. Como a gente sai? Como a gente rompe com a superficialidade? A gente rompe tomando uma decisão. A gente rompe dando um primeiro passo, e depois outro, e depois outro, e depois outro. A gente entende na Pedro que tem 3 coisas básicas para quem frequenta essa comunidade. Uma delas é escolher um dos cultos. A gente tem culto às 9 e às 19 horas. Modelos completamente diferentes, pregação é a mesma, mas um culto. A segunda coisa que a gente espera de vocês é que a opção por aprofundar as coisas, no nosso caso, passa por participação num PG. Nós não entendemos que é suficiente participação no culto, embora ele seja o lugar da nossa celebração. Mas é no PG que a gente aprofunda as coisas, onde a gente tem oportunidade de perguntar. E depois disso, o paralelo com essas outras 2 coisas. Um lugar onde a gente exercita serviço. A gente entende que tem serviço para todo mundo no reino de Deus. E se a apóstolo Pedro é parte do reino, tem serviço para cada um de vocês aqui. Tem coisas que precisam de uma jornada maior. Tem coisas que é para quem chegou a primeira vez aqui. Quem chegou aqui e quer trabalhar, tem lugar no estacionamento. No estacionamento só precisa sorrir. E às vezes eles vão brigar com você, mas se você continua sorrindo. Não, precisa saber indicar onde tem as vagas também. Isso é mais complexo. Tem coisas que dá para fazer se você está vindo a primeira vez aqui. Tem outras que precisa de mais tempo de caminhada. Um culto, um PG, um lugar onde a gente serve. Saia da superficialidade. Escolha lançar raízes, aprofundar raízes, para que haja vida de verdade, para que você não fique apenas sobrevivendo. E eu termino com a frase inteira do Richard Foster, que eu usei no começo. A frase inteira dele diz assim: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina de satisfação instantânea é, além de tudo, um problema espiritual. A necessidade urgente não é de um número maior de pessoas inteligentes ou dotadas, mas de pessoas profundas. Superficialidade é problema humano. A solução é divina. Jesus nos chama para perto. Nos olha com amor, como olhou para esse homem. E nos convida: vem e me segue. Dê o primeiro passo hoje. E o segundo amanhã. E depois mais um.